Olá, eu sou a Maiara, estudante de Letras Português na Universidade de Brasília. O meu orientador é o professor Rodrigo Albuquerque e esta é a minha pesquisa. Disputas metadiscursivas e interações online no Twitter. A emergência de metapragmáticas de impolidez decorrentes de dissonâncias político-partidárias. Tendo em vista o isolamento físico deflagrado pela pandemia do Covid-19 e a consequente migração das interações face a face para as redes sociais, esta pesquisa analisou e categorizou, por meio do exame da violência linguístico-discursiva veiculada por estratégias de impolidez, como ocorrem no ambiente virtual as lutas metapragmáticas concernentes às disputas político-ideológicas nas interações de sujeitos com afiliações partidárias dissonantes. Para isto, partiu-se da interface da sociolinguística interacional e a pragmática para correlacionar conceitos trabalhados por Signorini, como as lutas metadiscursivas e as metapragmáticas e as estratégias de impolidez de Culpeper, as quais partem dos pressupostos das estratégias de polidez de Brown e Levinson. As estratégias de impolidez de Culpeper são escolhidas para atacar e ferir a face do outro interagente. Elas podem ocorrer por meio de impolidez direta, na qual a face não é relevante, por meio de impolidez positiva, na qual ataca-se a face positiva, de impolidez negativa, na qual ataca-se a face negativa, de sarcasmo ou impolidez, com uso de polidez insincera, e de não realização da polidez, na qual deixa-se de ser polido quando isso é esperado. Aqui cabe pontuar que essa nomenclatura faces advém do que Goffman conceitua como uma estrutura que projeta uma autoimagem do interagente, uma fachada. A face positiva diz respeito à valorização e a negativa à territorialidade. Por sua vez, as lutas metapragmáticas são funções e processos socioculturais com conteúdo ideológico discursivo e, por conseguinte, acional. Elas também circunscrevem lutas metadiscursivas na medida em que abrangem disputas pela regulamentação de usos linguísticos por grupos e indivíduos localizados em diferentes posições da estrutura social ali de poder. Bom, e posto que as interações aqui analisadas são invadas de historicidade, são veiculadas e mantidas por uma cultura e estão postas intrinsecamente às subjetividades dos interagentes, esse trabalho se inscreve no domínio das pesquisas qualitativas, porque os princípios e as propriedades do eixo qualitativo atendem melhor a essas demandas que eu citei. Escolheu-se como possibilidade de pesquisa qualitativa a etnografia, que é uma pesquisa observacional participante baseada em um trabalho de campo online, a qual se utiliza de comunicações mediadas por computador como fonte de dados para chegar à compreensão e à representação etnográfica de um fenômeno cultural ou comunal. Bom, os dados analisados são interações oriundas de um tweet publicado pelo general Augusto Heleno, atual ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em resposta a um artigo de opinião intitulado Eles Escutam Vozes, publicado por Miguel de Almeida no site O Globo. Nas interações ao tweet, a primeira interagente cita o parágrafo inicial do artigo e prossegue com risadas que desdenham a figura do general, e que, além de zombar e reforçar a deslegitimação do outro, manifestam acordo quanto à passagem do artigo de opinião, localizando-a politicamente em outra posição em relação ao general e ao segundo interagente. O comentário do segundo interagente, por sua vez, é iniciado com "para de frescuras", na defesa do general e do presidente, como se o assunto aventado no artigo de opinião e reforçado pelo interlocutor 1 fosse algo banal, sem fundamentação e que, portanto, não deveria ser dito. Ele também faz escolhas indexicais como esquerdista e ladrãozinho, que imprimem em seu comentário posições ideológicas, de modo a situá-lo em alinhamento com o presidente Bolsonaro e com o general Heleno. Além disso, a indexicalização ladrãozinho no diminutivo é duplamente depreciativa, como se, além de ele ser um criminoso, informação inverossímil, tendo em vista que o ex-presidente foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, como se, além dele ser esse criminoso, também fosse um ladrão patético, inexperiente e incapaz. Essas duas últimas escolhas lexicais também são estratégias de impolidez altamente violentas. Analfabeto em especial, pois deprecia quem não teve acesso à escolaridade, pressupondo que pessoas analfabetas não deveriam ascender socialmente. Percebe-se, então, a tentativa de estabelecer uma relação assimétrica, pautada na formação escolar e acadêmica dos atores políticos em questão, que visa a deslegitimação dos conteúdos veiculados pela fala do interagente 1 e, por conseguinte, pelo texto que desencadeia todas as interações analisadas neste trabalho. Assim, é importante ressaltar que as escolhas lexicais e a utilização de impolidez positiva foram feitas visando ferir não apenas a face do interagente 1, mas em concomitância a de toda a classe político-partidária que ele representa. Aqui, como em todos os comentários analisados, as metapragmáticas seguem na linha da deslegitimação, da ofensa, do insulto, da acusação, com o uso de estratégias de impolidez positiva. Assim, foram analisados e categorizados os dados de violência linguística discursiva veiculados por estratégias de impolidez nas interações entre indivíduos com distintos posicionamentos político-partidários no Twitter.
Percebeu-se que essas estratégias, intencionalmente acionadas, aproximam os interagentes para que eles se depreciem e lesem suas faces, se desvalorizando e desprestigiando seus grupos sociais e políticos. Mesmo que se entenda que o Twitter é também um espaço recreativo, ressalta-se que, como uma forma de esfera pública, é um espaço de circulação e de disputas discursivas, ou seja, um espaço potente onde diferentes discursos disputam a hegemonia de sentido. Portanto, nos convoca a olhar crítica e reflexivamente para essas metapragmáticas. Essa foi uma brevíssima apresentação do meu trabalho e eu agradeço a atenção.